Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo, capítulo 53, Ilchot Perot Mashke Shel Perot Veirakot, caldo e suco extraído, tirado de frutas e legumes. A gente vai ver aqui com relação à sopa, canja e esse tipo de alimentos. Fala que Shulchan na Halacha Alev. כל הפירות וירקות שסחטן ויוצאים מהם משקים, מברך על המשקים שהכל. Todo tipo de líquido, de bebida que tiram de frutas ou legumes, a brachá deles é sheakol. Se o suco foi feito de alguma fruta espremida, então a brachá é sheakol. Vechem dvash azav min tamarim, assim também mel produzido de tâmaras, já que não é a própria fruta, a brachá é sheakol. Ken mashke nikra pri rak yain ve shemen zait. Porque o líquido, o suco saído da fruta, ele não é chamado de pri, ele não é chamado de fruta, somente com relação ao vinho e azeite. Vinho e azeite, eles são o principal da fruta, o principal da uva é o vinho, o principal das azeitonas é o azeite, mas nas outras frutas, o principal é a fruta e o suco que sai, ele é secundário. Por ser secundário, ele não tem a brachá especial de borei priaetz, a brachá das frutas, e sim brachá de sheakol. O vinho, por ser muito importante na sociedade, ele recebeu a brachá de borei priagafen. Assim também azeite. O azeite ele também tem uma extrema importância na alimentação da pessoa. Então, caso a pessoa coma o shemen zait puro, o azeite puro, numa situação em que se tem que fazer brachá, a brachá dele é borei priaetz, vai aparecer mais pra frente, como ele traz aqui no capítulo 54, na Halacha 8, geralmente alguém que vai comer um pouco de azeite, alguém que quer colocar azeite numa colher e comer isso, já que o azeite não é prazeroso, ele por si só a priori não faz bem para a pessoa, então não se faz brachá. Mas tem situações onde a pessoa mistura o azeite com outros alimentos, e às vezes, antigamente, pelo menos na época da Gumará, pessoas estavam com dor de garganta ou algo do tipo, eles tomavam bastante azeite para ajudar na garganta, e para tomar esse azeite, já que não dava para tomar direito o azeite puro, eles misturavam com alguma outra coisa. Às vezes até um pedaço de pão, e aí o pão ele é completamente secundário para o azeite, porque a pessoa quer o azeite para a garganta e não o pão. Então, nesse caso, que se faz brachá para o azeite, porque ele não é prejudicial, aí a brachá é borei priaetz. Mas, de forma geral, se alguém pegar uma colher de azeite e tomar, não se faz brachá para isso, porque ele não é prazeroso, não é gostoso e não é bom para a pessoa tomar dessa forma. Al-Habet. Frutas que geralmente se come elas crua, como maçã e etc. Geralmente não se cozinha elas. Caso a pessoa sim cozinha essa fruta, o líquido que fica lá, como se fosse uma sopa de maçã, por exemplo, ou algo do tipo, a brachá desse líquido é sheakol. Mesmo que a fruta foi cozida lá e parte do gosto da fruta saiu para o líquido, a brachá é sheakol. Aval perot shedarkan leyabsham ulevashlam vemshechim larov veniteileu adata deachi im bishlam kedei lechol aperot vegam lishtot arot mevarech alarot borei priaetz afilo ino ochel min aperot. Porém, frutas que se costuma, ele traz aqui, não sei dizer que fruta exatamente se costumava fazer isso, mas frutas que se costumava secar elas e depois cozinhar. E elas eram plantadas para isso, para serem cozidas e tomadas como se fosse um tipo de sopa de frutas. Aí a própria sopa ela tem brachá da fruta, porque a própria sopa, por estar misturada com a fruta, mesmo que a pessoa não vai comer a fruta em si, mas esse é o jeito de comer a fruta, é o jeito de ter prazer, ter proveito do gosto dessa fruta. Então a brachá, mesmo sobre o caldo dessa fruta que está na sopa, a brachá é de borei priaetz. Essa é a halachá de acordo com o costume ashkenazi, de acordo com o costume sfaradi, mesmo nesse caso faz sheakol para o caldo, porque já que é muita água na sopa, mesmo que ela tenha o gosto da fruta, não é o principal da fruta e a brachá é sempre sheakol, certo? Isso daqui é menos comum com frutas hoje em dia, pelo menos, mas é mais comum com legumes, como a gente vai ver agora, logo na continuação, sopa de legumes. Vechen kitniot veirakot, במקום שדרכם לבשלם ולאוכלם וגם לשתות הרot, ומברך עליו ובורא פרי אדמה, ואפילו אינו אוכל מן המאכל. Assim também, com relação a tipos diferentes de kitniot, de grãos, ou yerakot, ou legumes, alguém que ele faz uma sopa de legumes, já que é normal cozinhar essa sopa com legumes, ele vai comer junto os legumes, mesmo que ele não esteja comendo os legumes, mesmo que ele vai tomar só o caldo, ele faz a brachá de borei priadama. Esse é o costume ashkenazi de novo. Então, de acordo com o costume ashkenazi, a gente já comentou dos faradim, de acordo com o costume ashkenazi,
uma sopa de legumes, a brachá para a sopa de legumes é sheakol, desculpa, é borei pri adamá, porque esse é o modo de comer o legume, então mesmo o caldo que recebeu o gosto do legume, a brachá dele é borei pri adamá. Para as faradim, se tiver muito caldo, se for uma sopa com um pouquinho de legumes, então mesmo que tenha um certo gosto dos legumes na sopa, não se faz brachá de borei pri adamá para o caldo, só se a pessoa estiver comendo realmente os legumes em si, aí faz brachá de borei pri adamá para os legumes, mas só para o caldo em si, não. Mas caso seja um tipo de sopa que tem muitos legumes, por exemplo, uma canja, no caso de uma canja de legumes em que 70% às vezes é legumes e tem um pouquinho de caldo junto, aí sim se faz brachá de borei pri adamá. Mas se está líquido, se é um caldo, para as faradim se faz a brachá de sheakol niyah bidvaro. אבל אם אין כוונת הבישול רק בשביל הפירות והירקות, אזי כשאינו אוכל מן הפירות והירקות, אלא שותה את הרוטב לבד, מברך שהכל. Porém, caso a pessoa tenha cozinhado frutas e legumes dessa forma, mas a meta dele, que ele queria, na verdade, era só cozinhar o legume. Por exemplo, alguém fez, colocou para cozinhar batata. A meta de cozinhar batata não é para fazer uma sopa de batata, depois a pessoa vai tirar a batata e fazer alguma outra coisa com isso. O caldo que ficou lá, mesmo que ele tenha o gosto da batata, já que a meta não era tomar esse caldo, né, que a pessoa queria que a batata desse o gosto no caldo, então a brachá é sheakol. Quando a gente fala que uma sopa de legumes, a brachá é borei pri adamá, é quando realmente era para ser uma sopa de legumes, para ser servido tanto o caldo quanto os legumes. Então, para Ashkenazim, na hora que a pessoa cozinha legumes para fazer uma sopa, e essa sopa vai receber o gosto dos legumes, vai ser uma sopa de legumes, aí a brachá é borei pri adamá. Para as faradim, só ser uma quantidade pequena de líquido, e não uma quantidade grande. ואם בישלם בשר ביחד, אפילו עם כוונת הבישול גם בשביל הרוטב, לעולם מברך על הרוטב שהכל, כי הבשר הוא עיקר. Isso tudo é válido quando é somente uma sopa de legumes, mas caso nessa sopa de legumes tenha a carne ela sempre tem um peso mais importante, então a brachá se torna sheakol. Mesmo que a intenção da pessoa era comer com os legumes, a intenção da pessoa que gosto dos legumes tivesse no caldo, se tiver lá carne também, então se faz a brachá de sheakol por causa da carne. Por isso numa canja, então, às vezes na canja você tem cenoura, batata e frango, se tiver cenoura, batata e frango, aí o frango ele é considerado o ikar, ele é considerado o principal, e a brachá vai ser de sheakol. Para o rotev, se a pessoa for comer os legumes por si só, pode fazer brachá de borei pri adamá para eles, já que eles são reconhecíveis, a pessoa come eles sozinhos, e eles têm uma grande quantidade, mas se a pessoa vai comer o caldo dessa canja, então já que tem carne lá, o caldo se torna sheakol. Mais uma alachá gimel, perot sheshram ou bishlam rak bishvil harotev, mevarech alav sheakol, ולכן מברכים על קפה ותה ועל התה sheakol, וכן על השחת בין שהוא מתמרים, בין שהוא משעורים. Caso a pessoa tenha colocado frutas, ou para cozir, ou legumes, ou verduras, coisas do tipo, para cozinhar, quando a meta da pessoa é só tomar o suco disso, aí a brachá é sheakol, como a gente viu até agora, já que não é para ser uma sopa, a meta da pessoa é pegar somente o caldo, somente o líquido da fruta, então, nesses casos, a brachá é sheakol, mesmo que a fruta está lá dando gosto, como ele traz aqui, por exemplo, com relação a café e chá. O chá, por exemplo, mesmo que você tenha lá misturado ervas, e a brachá dessas ervas seria borei pri adamá, na hora que está lá só para dar um pouquinho de gosto, a sua meta é realmente tomar só o líquido, você não tem intenção nenhuma de comer as próprias plantinhas, então a brachá é sheakol niyah bidvaro. Diferente de uma sopa de legumes que os legumes estão lá para serem comidos também, mesmo que a pessoa vai só tomar o caldo, já que os legumes eles são parte essencial da sopa, tem meta de comer, então lá é borei pri adamá para Ashkenazim. Mas aqui que os legumes, as frutas, o que seja, está lá só para dar um gostinho, então a brachá continua sendo sheakol niyah bidvaro, mesmo que tenha as frutas lá. Se, por exemplo, colocaram limão na água, colocaram um monte de limão na água para dar gosto, a brachá continua sendo sheakol, não é diferente de qualquer suco de limão ou algo do tipo, porque o limão não está lá para ser comido, só para dar um gosto.